meio que uma atrasada aí, né? Mas não tem importância não, porque daqui para o final do nosso trimestre, né? Final do curso de vocês, né? A gente vai ter bastante projetinho, bastante coisa de Arduino. Então, vamos começar pelo começo. Tem uma atividade lá, mas não precisava ter feito ainda, né? É uma atividade simples, né, de fazer, mas sem explicação tudo se torna difícil, né? Não faz muito sentido. Então a gente vai ter explicação hoje, vamos entender um pouquinho mais, e aí depois tem atividade simplesinha lá para vocês fazerem. Mesmo estando com a data vencendo hoje, não tem importância, tá? Pode estar entregando para a semana que vem, tá bom? Então vamos lá. É, antes de eu Antes de mais nada, dizer para vocês que tem uma apostila postada aqui, ó, manual do Arduino, que ajuda, tá? Então dá uma olhadinha. Tem algumas coisas, ela é bem escrita, tem uma escrita dela bastante interessante. Esse é um material que já veio do David, o Yuri usou parte desse material, vem lá desde do professor Walter. Então veio passando, eu achei interessante, né, da gente estar vendo isso aqui. Então, mais fácil para mim aqui tá abrindo aqui no PDF e pondo tela cheia para vocês, né? Então aqui tela cheia. Então vamos lá. Vou colocar isso aqui. Então, bom, a apostila tem bastante coisa aí, né? Umas coisinhas que a gente já falou, né, tal, e não carece a gente ficar falando tudo isso aqui de novo, né? Parte de eletrônica, né, vocês mais ou menos já sabem bastante, corrente contínua, corrente alternada. Então ele vem trazendo toda aquela teoria, né? Aí tem coisas como entradas, né? A gente tem alguns entendimentos para você mexer com Arduino ou qualquer tipo de programação, você tem que saber sempre. A gente sempre fala isso na informática, né? A gente fala de dispositivos de entrada, dispositivo de saída, a parte de processamento, que é o próprio Arduino, né? Então, teoricamente, são coisas que vocês têm que estar absorvendo. São sensores, são motores, LEDs, coisas que vão fazer parte, né? Painéis, teclado. Então, aqueles terminais de display, né? O displayzinho, né? Então, são coisas que vocês têm que ter essa ideia do que é entrada e do que é saída. Parte de processamento, o que é processamento, né? O processamento é feito pelo microcontrolador que está na placa do Arduino. Eu falei para vocês que o Arduino ele tem lá um microcontrolador Atmega, né? E o Arduino não é um microcontrolador, o Arduino é uma plataforma de prototipagem. Então, o Arduino ele propicia para você uma interação melhor, uma facilidade de interação com o microcontrolador, né? Agora vem algumas coisas que sempre retorna essa questão, mas é muito importante vocês sempre, eu gosto de repetir isso várias vezes, porque se vocês entenderem isso aqui de verdade, vocês começam a entender mesmo o que é a programação e como que os sistemas eletrônicos funcionam, né? Então, a interação, onde que a programação interage com a parte física, né? Então, a gente tem lá a questão das chamadas binárias, ou a lógica, né? Lembra lá da lógica booleana, verdadeiro e falso, um ou zero, né? O 1 é verdadeiro, o zero é falso, o 1 é energizado, o zero é desenergizado, então é um sinal digital, ele só pode conter dois valores, né? Ou 0 ou 1. No caso, tal exemplo aí, o LED apagado ou aceso. Já o sinal analógico é considerado uma variável, né? Então ela é uma variável analógica. Por quê? Porque o valor analógico ele pode conter entre zero, ó, por exemplo, vamos lá, fisicamente falando, o sinal digital nada mais é do que uma corrente elétrica, né? Essa corrente elétrica vai de zero, né? A tensão elétrica, vamos dizer assim, vai de zero a 5 volts, né? O Arduino trabalha com 5 volts porque trabalha com o USB do próprio computador, né? Então o Arduino pode ser alimentado com 5 volts. Então, quando é zero 0 volts, ou o próprio GND da placa, o Terra.
Quando é o sinal nível lógico alto, ou sinal 1, ou verdadeiro, é 5 volts. Então, ou é 0 volts, ou é 5 volts. Já o sinal analógico, ele corresponde entre 0 e 5, qualquer valor. Então, ele pode ser 0, pode ser 1 volt, 2 volts, 3 volts, 3,8 volts, 4,322 milivolts. Então, ele pode ser qualquer valor entre 0 e 5 volts. Então, ele é aplicado uma leitura analógica para sensores, por exemplo. Então, é quando você corresponde uma alternância de valor, como vocês usaram lá na aula passada, no projetinho lá do sensor de gás, né, que o professor Yuri passou para vocês. Então, vocês usaram uma porta analógica com o sensor de gás. Por quê? Porque o sensor ele vai converter a captação lá do gás, não, né? Da fumaça, né? Não é sensor de gás, é sensor de fumaça, né? Ele vai transformar a fumaça numa leitura eletrônica. Então, ele vai variar entre 0, né, a 5 volts. Né? Vocês viram lá, o professor Yuri falou, que esse valor é lido entre 0 a 1024 bits, né? O valor numérico, né? 1024, né? Vamos dizer assim, um número, né? Um número, não é nem, esquece o negócio de bits, é um número. Então, mas vocês param para pensar, mas espera aí, é 0 e 5 volts? Como é que ele transforma em 0 e 1024? Existe um conversor na placa, um componente eletrônico, que é um conversor AC/DC. E esse conversor faz a leitura elétrica, a variação do sinal elétrico, e transforma isso em valores digitais, binários, né? Então ele converte esse valor num número, em que 0 é o próprio 0, o número 0, e 5 vai ser 1024. Então você imagina que a voltagem 2,5 volts será metade de 1024. Então é só você dividir, vai dar 512. Então, 2,5 volts é igual ao número 512. E aí ele fez essa leitura no protótipo e você usou num programa para fazer a questão do sensor, a questão do acendimento do LED. Olha, não chegou ninguém ainda, meu. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Vamos nós, né? Vamos nós, Queiroz. Temos os componentes de entrada, pessoal. O que são componentes de entrada? São componentes que vão fazer a leitura. Por exemplo, entrada e saída digital, né? No caso, o componente de entrada e saída digital. Exemplo aí, a gente tem o botão, tem o botão para fazer a entrada, né, de dados, temos o LED para fazer a saída e temos esse read switch aqui, que é um sensor magnético, tá? Então, quando você aproxima um ímã desse sensor aqui, ele fecha uma chave e envia o sinal para a porta digital. Já outros componentes que podem ter como entrada e saída analógica, né? Então, você tem uma entrada, por exemplo, um componente LDR, que é um sensor de luminosidade. Então, quanto mais luz ele aumenta aqui a resistência, quanto menos luz ele diminui a resistência, fazendo com que a corrente elétrica, o valor da corrente elétrica, altere na porta analógica. E aí depois se faz essa leitura, mesma coisa. Essa leitura vai ser transformada em números de 0 a 1024 e você usa isso no seu programa para os mais diversos interesses, né? Você pode colocar uma condicional, você pode colocar, sei lá, um laço de repetição e assim por diante, para você fazer alguma coisa acender, alguma coisa disparar um alarme e assim por diante, tá? Um outro exemplo de saída analógica, você pode ligar um motor DC, que você pode controlar a velocidade desse motor pela saída analógica. Reparem, se você ligasse, exemplo, esse motor numa saída digital, você só ia ter dois valores, 0 ou 5 volts. Ou esse motor ia estar parado, ou esse motor ia estar na velocidade máxima. Sendo que se você tem uma saída analógica, você pode acelerar
gradualmente esse motor para os mais diversos valores. Então, é isso que vocês têm que entender, da questão analógica para a questão digital. Os dois são importantes, entende? Uma é usado para uma coisa, outra é usada para outra, mas os dois são importantes, tá? Tem um potenciômetro também. Aqui é a parte de divisão de voltagem, mas eu não vou entrar nesse quesito, é uma questão mais eletrônica aqui, tá? Aqui é o tal do conversor analógico digital que eu falei para vocês. É um componente que está na placa, né? Que está num chipzinho de vocês lá no Arduino, né? Existe um modulador PWM, né? Eu falei bastante para vocês desse componente lá no módulo no ano passado, né? Na manutenção de periféricos, né? Quando eu falei de manutenção de placa de notebook, quando eu falei de fonte de alimentação. Então esse componente é utilizado por mais diversas situações, né? O que é importante entender é que esse componente, o que ele faz? Ele faz um controle da forma digital, fazendo que a corrente elétrica se alterne usando um pulso digital, para uma largura de pulso. Não é? No Arduino, para que ele está servindo aí? Ele vai fazer com que as portas analógicas tenham diferença de corrente elétrica emitidas nela. Ah, mas por que você usaria isso? Vamos dizer que você tem um LED ligado a uma porta digital. Aí você faz o quê? Usa o PWM, né, na programação, quer dizer, nesse determinado pino, né, ou porta, que você vai controlar a intensidade de luminosidade desse LED, ou a intensidade do controle, sei lá, de um motor, de alguma coisa. Então você pode usar por largura de pulso, fazer com que algo que não tem variação, que é o sinal digital, né, não tem tanta variação, só tem duas, né, 0 e 5, você faz com que ela pareça, simule um sinal analógico na porta, né? Então é isso que é a função do PWM. A comunicação serial, né? Existe no Arduino, no caso do Arduino Uno, uma comunicação, uma entrada e uma saída serial, utilizada, por exemplo, para enviar sinais para um display, por exemplo, para você escrever num display. Então ele vai ou conversar com algum dispositivo de forma serial, né? Vocês podem ver no computador o que conversa de forma serial. O mouse, por exemplo, a conexão USB, ela é serial, né? Um pendrive, por exemplo. Então o Arduino ele pode trocar informações com algum dispositivo através de uma comunicação serial, onde ele vai trafegar bits, né? Por essa comunicação. Então ele vai disparar bits, uma comunicação qualquer, né? Então você vai carregar uma informação ou vai receber uma informação. Aqui, o próprio microcontrolador. Então vamos ver os principais componentes que tem no Arduino, né? O próprio microcontrolador, que é a peça principal, né? O chip, onde é o mini computador, né? Onde vai receber os programas, tudo. Na prototipagem, você pode usar uma protoboard. Eu tenho falado para vocês lá nas aulas de montagem do circuito booleano, né? Como é por dentro, aqui está bem especificado como é as ligações de uma protoboard, tá? Então, quando vocês forem montar lá no Arduino, é isso que vocês têm que ter em mente, como que é por dentro, né? Então, aqui, ó. Opa, aqui eu trouxe um negocinho novo aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, né, ó, vocês têm as portas, essas ligações aqui, né, que são normalmente você vai fazer as ligações do polo positivo e negativo, vai alimentar, e essas outras que estão aqui na vertical, vocês vão ligar os componentes eletrônicos. Então repare que como eles estão ligados entre si. Então isso é importante você ter em mente para quando você for ligar os componentes, não está entrando em curto, ou de repente você vai montar lá no Tinkercad e não sabe por que não funciona, né? Por que está dando erro, né? Então acaba fazendo uma ligação errada. Bom, os próprios componentes eletrônicos, né, pessoal? Resistor muito importante aí para controle da corrente. Isso, principalmente, pessoal, quando vocês forem usar o Arduino de verdade,
para fazer os teus projetos, né? Usar o Arduino, a placa mesmo, né? Se você, de repente, ligar algum componente, tal, ou um próprio LED sem o devido resistor correto, você acaba queimando. Você pode até queimar a placa do Arduino, tá? Então, é muito importante saber montar e usar os resistores, tá? Diodo, né? Não sei se a gente vai chegar a usar diodo, né? Esse tipo de componente. Então, os transistores que eu falei para vocês. Então, aqui são, basicamente, ele tem que falar disso, né? Importante aqui, o LED, né? Então, a gente vai usar LED na aula de hoje, principalmente. Então, saber que o LED tem um lado positivo, conhecido como anodo, e tem um lado negativo, conhecido como catodo, tá? O LED também tem que ser alimentado e tem que passar um resistor por ele, tá? Porque senão esse LED vai acabar queimando, tá? Na simulação, se você ligar direto, ele queima, tá? Então, qual que é o lado do catodo, tá, pessoal? No Tinkercad é só você aproximar o mouse que ele vai dizer qual que é o anodo e qual que é o catodo, tá? Mas no LED de verdade, a perninha que for maior é o lado positivo, tá? A perninha que for maior. E o lado que tiver um chanfro é o lado negativo. Então, não sei todos, não, nem todos os LEDs dá para ver isso, tá? Esse LED aqui de baixo é um LED RGB, então ele tem as três cores aí primárias, né? Você pode fazer uma configuração para, de repente, fazer um colorido nele, né? Um LED RGB. Esse LED RGB, pessoal, usado naqueles painéis de enormes que o pessoal usa em show, né? Para mostrar a imagem no show. Aqueles painéis são formados, né, por vários LEDs desse aqui, tá? Então, você imagina. Então, o computador vai controlar cada cor que cada LED desse vai acender. Então, dependendo da montagem, você vai formar as imagens. O display, né, a gente, se Deus quiser, vai estar ligando o display, fazendo esse projetinho, fazendo a programação para escrever aqui direitinho, né, usando o Arduino. Aula de hoje, a gente vai ver também o botão, né, como que a gente configura o botão no Arduino para acender, apagar um LED, iniciar um dispositivo. Esse dispositivo, infelizmente, não sei se tem no Tinkercad. Ele é um dispositivo sensível ao campo magnético. Por dentro ele tem duas chapinhas que ao aproximar um ímã essas chapinhas se juntam e fecham um circuito, tá? Potenciômetro, né? O controle da corrente elétrica através do potenciômetro. Então ele é como se fosse um resistor ajustável, né? O resistor só tem um único valor. O potenciômetro ele pode ir de um certo valor para outro, ou de zero para algum nível de resistência. Essa fotocélula, né, o LDR, né, que faz que é o sensor de luz, exemplo, ele é utilizado na iluminação pública, tá? Então a gente vai trabalhar alguns projetinhos, então vamos usar o sensor LDR para fazer algumas coisas, tá? O piezo, né, eu fiz não sei se vocês viram lá no canalzinho lá do YouTube, eu tocando uma bateria eletrônica. E eu montei com o Arduino e montei com esses piesos aqui. Esse piezo, ele basta você bater nele que ele gera corrente elétrica, né? Então esse piezo também pode ser usado como uma espécie de um buzzer, né, para fazer barulho também, ou você pode fazer ele funcionar ao contrário. Se você bater nesse piezo aqui, ele gera corrente elétrica nas extremidades. Então ele pode ser usado como sensor de pressão, né? De pressão, de movimento não, né? Mas de pressão, né? Então eu coloquei um piezo desse em cada peça da bateria. Então ao bater no piezo, ele gerava uma corrente elétrica que o Arduino captava, né? E aí ele processava toda a informação até sair o som das peças da bateria. Um motor elétrico, né? Esse motor aqui é de energia contínua, né? Um motor DC, né? O relé também, para a gente, não sei se vai chegar algum projetinho para acender alguma coisa. O relé é utilizado para quando você quer acender alguma coisa que tem uma potência maior, tá? Então, o próprio Arduino a gente já viu, tá, pessoal? A gente viu a família do Arduino e aqui uma coisa que a gente não viu é que o Arduino ele tem várias placas que são chamadas de shields,
que servem para você fazer placas prontas, né? Então, por exemplo, aqui tem a parte de internet, tem a parte de Wi-Fi, né, o wireless, né? Tá pronto. Tem um shield de LCD colorido para fazer projetinho para aparecer imagem. Então tem a coisa pronta, você não precisa ficar muito inventando, tá? Tem o joystick, ó, para você fazer um joystick pequenininho plugado no Arduino, né? Fazer de repente um Mega Drive, sei lá, fazer um videogame assim que você possa jogar. Então, é isso aí. Instalação do Arduino, pessoal. Né, ele é composto de um cabo USB e o software, pessoal, vocês vão baixar no site do Arduino oficial, né? Então, basta você entrar no site do Arduino. E vai baixar o software lá para fazer. Aqui, cadê o... Bom, tá em algum lugar aí para baixar. Software. Então tá aqui. Então você escolhe aqui download, aí vai fazer o download do Windows, tem para Linux, tem para macOS, tá? Então, instalado o software, né, pessoal? Você tem o software prontinho aqui. Deixa eu apagar aqui. Começar do zero, né? Só não vou apagar os void setup e nem o loop setup. Vou apagar aqui. Beleza. Então a gente tem o chamado sketch, né, pessoal, que é a página, né, que você vai fazer a sua programação, né? Logo de cara, pessoal, bom, eu vou, ao invés de eu começar aqui, né, mostrar aqui, eu vou mostrar no Tinkercad, tá, pessoal? Só vou mostrar aqui para vocês também, a gente vai ver. Aqui. Aí estragou de novo, mas deixa para lá, deixa isso aqui para lá. Vamos abrir o Tinkercad aqui, depois eu mostro, tento arrumar a imagem da minha... Eu estou usando um microscópio como webcam para mostrar para vocês, mas depois eu mostro, tá? Então vamos abrir aqui o Tinkercad. Vamos pegar uma programação limpinha aqui. Beleza. Estamos aqui no Tinkercad. Pessoal, se vocês estiverem com o computador, quiserem abrir o Tinkercad e fazer junto, fiquem à vontade, tá? Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu sei que o professor Yuri já começou lá com o sensor de fumaça e tal, mas vamos começar do básico, né? Vamos começar fazendo acender um LEDzinho, fazendo de boa, tá? Então vamos começar aqui, né? Vocês vão pegar lá o Arduino de vocês, né? Tá aí o bichinho, né? Então algumas coisas eu vou ressaltar aqui com vocês logo aqui no Arduino, né? O que eu tenho que saber aqui do Arduino? Vamos retomar algumas informações, né? Aonde estão as portas lógicas, né? As portas digitais, né? As portas digitais, pessoal, estão aqui, ó, na parte de cima. Então está escrito digital, está escrito PWM. Toda porta que tiver com uma cobrinha na frente, que é a porta 11, a porta aqui, ó, é a porta 11, a porta 10, a porta 9, a porta 6, 5. Todas essas portas que tiver com esse tracinho assim, né, na frente, são portas que podem ser controladas via PWM, tá? Então podem ser controladas. Então a gente tem aqui no cantinho, deixa eu apagar aqui, né?
Então, deixa eu fazer direito. Então, aqui eu tenho as portas digitais, né? Da porta 2 até a porta 13, né? Eu tenho uma porta terra aqui, né? Ó. Eu tenho um GND aqui, um terra que eu posso ligar também. E eu tenho aqui as minhas entradas e saídas digitais, né? TX, né, de transmission, que transmissão de sinal, e R de receive, né, que é o recebimento do sinal. Então, entradas e saídas digitais, seriais, tá bom? Aqui embaixo, eu já tenho as portas analógicas, né? A porta de A0 até A5, eu tenho 6 portas, né? Analog in, né? E tenho a parte de alimentação e de energia aqui, né? Então eu tenho, pode falar. O senhor me ouve, né? Eu vou iniciar o computador rapidinho que eu fiz uma cagada aqui. Já volto. Não, beleza. Então aqui eu tenho a porta 5 volts, tenho o GND aqui, os meus dois GND aqui. Então tenho 2 terras, que é a mesma coisa, né? Um está ligado ao outro. E tenho uma porta 5 volts aqui. Tenho também uma saída de 3.3 volts, se eu quiser utilizar aqui. E tenho um reset que eu posso, de repente, usar para resetar o Arduino. Eu posso resetar o Arduino através desse pino ou apertando o botão de reset. Aqui eu tenho os LEDs que informam as entradas e saídas seriais. E aqui esse LED aqui, ele está justamente ligado à porta 13. Então, toda vez que foi emitido algum sinal para a porta 13, esse LED vai acender ou vai apagar, tá bom? E esse LED aqui informando que o Arduino está ligado, mais nada. Então, basicamente é isso que vocês têm que saber. Aqui é a entrada USB, né? Vocês sabem. É o basicão. Entrada USB. E o Arduino também pode ser alimentado até 12 volts nesse jack aqui, tá? Aqui os outros componentes você já sabe, né? Capacitores, temos regulador de tensão. Esse aqui, ó, o que é isso aqui? Ó? Esse aqui é o cristal, é o que gera o sinal de clock, né? E temos um pequeno controladorzinho aqui, que o Arduino também tem um controlador que controla ele, tá? Então tem um microcontrolador aqui, pequenininho, que é necessário para que funcione todo o sistema aí. Então é isso aí. Vamos lá então, pessoal. Então vamos para mão na massa. O professor Yuri, ele fez a programação com os blocos, né? Eu já não gosto muito, tá? Então, para diversificar um pouquinho, o Yuri, não sei se vai continuar falando com bloco, eu já vou começar a falar com a programação em C mesmo, em formato de texto, tá, pessoal? Toda vez que vocês abrirem aqui, apesar dele ter alguns códigos prontos, vocês podem estar utilizando, mas vamos começar do zero aqui o código, né? Bom, o que eu vou fazer aqui, né? Espera aí um pouquinho. O que é para estar fazendo, professor? Não, por enquanto nada. Se você quiser abrir o Tinkercad, Tô o com que ele eu for aberto aqui. fazendo, se você quiser fazendo também, e seguindo, né? É legal também, tá? Então vamos Certo. lá, pessoal. Então o que a gente vai fazer? O primeiro desafio aí para vocês, né? Vamos acender um LED, né? Então como que a gente acende um LED aí no... Pegar um LEDzinho aqui, né? Já falei para vocês que é obrigatório vocês sempre usarem um resistor. Toda vez que falar em LED, você usa um resistor, tá? Pode estar ligando um resistor tanto no anodo quanto no catodo, tá? Aqui, ó, só colocar o mouse em cima, vocês vão ver que catodo é negativo e anodo é positivo. Tanto faz, tá, pessoal? Mas o importante é ter o LED. O LED que vocês vão colocar, não vou entrar em detalhe, mas são LED de baixa resistência, tá? Pode ser de 100 ohms, 200 eu vou colocar um 220 ohms aqui, que é o mais utilizado na questão de LED, tá? O que o LED vai fazer aqui, pessoal? Ele vai diminuir a corrente elétrica, tá?
para que o LED não queime, né? Porque senão o Arduino vai emitir uma corrente muito alta no LED e vai acabar queimando o LED. Depois você vai ligar, ó. Se eu fizer simplesmente isso, pessoal, ó, eu vou pegar aqui, ó, ligar aqui. Eu vou ligar o positivo aqui. Se eu fazer simplesmente isso aqui, ó, né? Vou mudando a cor, é só para ficar mais fácil, tá? E vou ligar um negativo, ó. Simplesmente isso. E aqui eu vou colocar preto, que é negativo. O que vai acontecer se eu ligar a simulação? Ligar o cabo aqui no Arduino. O LED vai acender, né, pessoal? Por quê? Porque ele está emitindo a corrente de 5 volts aqui, passando pelo resistor. O próprio simulador, pessoal, se eu não ligar o resistor, olha só. Eu vou pegar aqui. Opa. Vamos ligar direto aqui, pronto. O que vai acontecer se eu ligar aqui, ó, sem o resistor? O próprio simulador já mostra a queima do LED aqui, ó. O que ele está dizendo? A corrente do LED atual é de 400 mA, enquanto o máximo absoluto é de 20 mA. Se você calcular isso na fórmula de eletrônica, V é igual a RI, você ri, né? Você trocar a corrente de 5 volts, a resistência você não sabe, e a corrente total que você quer é 20 mA, você vai chegar próximo aí aos 220 ohms, que é o resistor que eu coloquei, tá? Então, por isso, obrigatoriamente, você tem que colocar o resistor aí, perfeito? Mas, isso aqui não vale, né, pessoal? Vamos fazer acender o LED usando a linguagem de programação, né? Então, simplesmente eu vou fazer o quê? Eu vou controlar, eu vou colocar o GND aqui direitinho, e aí eu vou fazer com que no pino 13 acenda o LED. Perfeito. Então, o que eu vou fazer aqui para acender esse LED aqui? Eu vou abrir o meu código, né? E aqui vocês vão ver duas funções, a função chamada void, né? Duas funções aí principais, né? Uma função chamada setup e uma função chamada loop. Isso aqui já abre, já é característico do Arduino fazer isso, tá? Na função setup, você vai definir algumas coisas aí que você tem que definir. Só que é o seguinte, na função setup, ele só é lido só uma vez quando você liga o Arduino, quando você energiza o Arduino, né? Você liga ele numa USB. Quando você liga o Arduino na USB, ele lê a função void e não lê mais. Logo, a função loop, como o nome já fala, ele vai ficar em looping, tá? Então, tudo que tiver aqui dentro da função loop vai ser lido diversas vezes por segundo. Mas quanto, professor, a velocidade? O Arduino trabalha com 16 MHz. E 16 MHz é o quê? O mega é milhão, né? Então são 16 milhões de vezes por segundo. Então o Arduino fica em looping 16 milhões de vezes por segundo lendo qualquer código que você põe aqui dentro. É assim que ele funciona, ele fica em looping, ele fica rodando, né? Lendo tudo que está sendo feito aqui. O que a gente vai fazer nessa função void setup? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é declarar os pinos. Para declarar o pino, você vai usar um comando chamado pinMode, que é com M maiúsculo, pinMode. Você vai abrir parênteses, aí, né? E aí você vai declarar o pino onde está ligado o LED, né? Então, o pino 13, que é o pino digital, você vai pôr uma vírgula, e aí você vai dizer se esse pino ele vai estar, a informação está saindo, é uma informação de saída ou de entrada. A gente sabe que para acender o LED, a energia precisa sair para o LED, né?
Ele não está absorvendo, ele está lendo. Então, desculpa, ele está emitindo um sinal elétrico, né? Então, para isso, a gente vai usar ele na propriedade output, tudo maiúsculo, output, que é uma saída. E na linguagem C, vocês sabem que para executar, tudo que é para executar, você tem que colocar ponto e vírgula no final. Então, é isso que é feito. Eu já declarei o pino 13 como uma saída, né? Uma saída para esse sinal. Logo no loop, o que eu vou ter que fazer? Um novo comando para acender o LED. Eu vou usar o comando digital. E o digital, ele tem dois comandos, tá? Para ser executado. Ele vai, ora, escrever e ora, ler. Nesse momento, eu vou escrever um sinal. É como se eu estivesse dando o sinal. Eu não vou fazer a leitura desse sinal. Eu vou tratar como uma escrita. Então, ele vai escrever digital write, né? Com W maiúsculo aqui, ó. Preste atenção aqui então é digital tudo minúsculo, W maiúsculo, write. E aí, você vai colocar entre parênteses o que você quer. Você quer que o pino 13... E aí você vai dizer, você vai escrever uma informação. Você vai escrever uma informação nível lógico alto ou nível lógico baixo. Você vai emitir energia ou vai ser 5 volts ou vai ser 0 volts. Se for 5 volts, ele acende o LED. Se for 0 volts, ele apaga o LED. E aqui você vai dar ou alto ou baixo, só que isso é em inglês. Você vai dar high, tudo maiúsculo, vai fechar o parênteses e para executar, você vai pôr ponto e vírgula. Perfeito? E aí a gente vai tentar executar isso aqui, né? Vai pôr iniciar a simulação, ele vai tentar compilar o que a gente escreveu aqui, ó. Então eu ponho iniciar a simulação e aí ele acende o LED. Reparem aqui que o LEDzinho aqui do pino 13 acendeu também, tá vendo? Então ele acendeu o pino 13 aqui. Perfeito? Então tá aí, né? Vou parar a simulação e se eu quiser que esse LED pisque, por exemplo, né? Depois ele acender o LED, o que eu vou fazer? Eu vou pôr o digital write, que eu quero que ele escreva uma informação de novo, né? Vou colocar do mesmo jeito aqui. Digital write. E aí, ele vai escrever aqui 13. E agora eu quero que ele apague. Então eu vou dar o comando low, que é baixo, né? Um sinal baixo. Se eu usar 0 e 1, também funciona, tá, pessoal? Então, ou posso usar high ou low, ou posso usar 1 ou 0. 1 é para high e 0 é para low, que é baixo. Vamos iniciar o código, vamos ver o que acontece, se ele vai acender e vai apagar. Bom, pessoal, a gente viu aqui que ele ficou aceso direto. Por quê? Eu não falei para vocês, pessoal, que no loop ele fica rodando aqui, só que ele roda muito rápido, pessoal. Então o que acontece? Você não está vendo que ele está piscando 16 milhões de vezes por segundo. É muito rápido. O que nós vamos ter que fazer aqui agora? Nós vamos ter que parar a simulação aqui, né? Nós vamos ter que fazer com que ele dê uma parada, né? Dê um certo atraso. Existe um comando em C, né, utilizado aqui no Arduino, que é o delay. Então ele vai dar um atraso. Então ele vai acender e vai esperar, correto? Só que existe um segredinho aqui, pessoal. No Arduino, acho que está acredito, na linguagem C, esse tempo é em milissegundos, tá, pessoal? Então, se você colocar o número 1, vai ser 1 milissegundo. Se você colocar 10, vai ser 10 milissegundos, 100, até você chegar a 1000. 1000 milissegundos é igual a 1 segundo, né? Se eu quiser que fique 1 segundo, eu tenho que colocar o número 1000. Então, vamos lá. Vamos deixar 1 segundo aceso? 1000. Coloco 2 pontos aqui. E aqui também, né?
Por quê? Porque ele vai dar a volta, né, pessoal? Ele é cíclico, né? Ele vai sair do apagado e vai muito rápido para o aceso. Você nem vai ver ele apagado de novo, né? Então vamos dar mais um delay aqui, ó. Delay 1000 também. Ponho 2 pontos aqui. Agora eu ponho iniciar simulação. O que vai acontecer com o LED, pessoal? Agora o LED está piscando lá, né? Tá piscando bonitinho. Mas eu tô achando que ele tá piscando muito lento. É só você diminuir o tempo aqui, ó. Vamos colocar 500 aqui, ó. 500 milissegundos. 500 milissegundos. Pronto. Agora ele já tá piscando mais rapidinho, ó. E assim sucessivamente, pessoal. Vocês vão fazendo. Aí vem a tarefa que eu pedi para vocês, né? Eu pedi para vocês fazerem um semáforo, né? O semáforo, além de além do LED vermelho, né? O semáforo ele tem mais 2 LEDs, né? 2 luzes, né? Que é, vamos colocar aqui, né? Deixar aqui do lado ficar bonitinho. Que é o amarelo, né? E tem o LED que é o verde. Tenho que pegar os resistores, né? Vou duplicar aqui, né? Ctrl C, Ctrl V, né? Pronto. E pego mais um aqui. Pronto, já liguei meus 3 LEDs aí. Vou ter que ligar os LEDs ao terra. Eu posso ligar no mesmo ponto, tá, pessoal? Não tem problema. Os terras compartilham o mesmo sinal, tá? Não tem diferença. Então, eu vou usar um aqui, né? O fio preto, né? Opa. E vou fazer mais uma ligação aqui no ground, né? Para o outro LED lá. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Para cada pino digital, eu vou ligar um LED diferente. Pessoal, não estou usando a protoboard aqui porque eu achei que confunde mais, tá? Então, como aqui é facinho de ligar, a protoboard ela é muito, ela é imprescindível na prática, pessoal. Por quê? Porque você imagina se fizesse isso aqui na vida real, você teria que ter uma máquina de solda para soldar os pinos aqui nos resistores. Mas como o Tinkercad ele aceita, dá para a gente fazer assim, tá? Então aqui eu vou colocar na cor correspondente cada um, né, para a gente lembrar, né? Pronto. Então tá aí nosso semáforo aí bonitinho, né? Agora vamos à programação desse semáforo. Nós ligamos fisicamente tudo, né? 13, 12 e 11 aqui, né? Então vamos ao código. Bom, vamos apagar aqui para não confundir a gente. E vamos apagar aqui também. Perfeito. Agora, pessoal, como o código já começa a ficar mais trabalhoso aqui, eu vou fazer algumas coisas antes da função setup, tá? Que eu vou declarar algumas variáveis que vão ajudar a gente a construir esse nosso semáforo, né? Vai ficar mais prático para a gente. Uma declaração de variável na linguagem C, você pode declarar ela como inteiro, uma variável como caractere, né, como ponto flutuante, né, assim por diante. Mas a gente vai trabalhar com números inteiros aqui. E para declarar uma variável, você vai pôr int, que é de inteiro, tá? Da int, espaço, eu vou chamar de LED
Eu vou pôr em inglês porque as palavras são mais curtas, tá? Então, LED red, né, que é o vermelho. E vou dizer que ele é igual a 13 porque ele está ligado no pino 13, tá? Ponto e vírgula, eu vou estar declarando a variável. Agora, pessoal, toda vez que você fazer uma linha, o ideal, eu até vou fazer aqui porque a aula está sendo gravada, eu vou colocar barra, barra, para colocar um comentário. Isso é muito interessante quando você está fazendo sua programação, principalmente quando você está fazendo um programa muito extenso. Isso ajuda você a estar identificando o que você está fazendo, tá? Então aqui eu vou pôr declara variável LED red com valor 13. É só isso. Ele diz que o valor é 13. Vou declarar a segunda variável, que vai se chamar LED yellow, né? Vou pôr só yellow aqui, igual ao pino 12, ponto e vírgula. E aqui é a mesma coisa. Valor 12. Colar aqui, né? Vamos usar o Ctrl C, Ctrl V, mais rápido. E aqui eu só vou mudar algumas coisas. Então, o LED verde, eu vou chamar de LED verde aqui, ó. Oh, green, né? Vamos pôr em inglês, né? Green, vamos pôr green. Aqui, o pino é o pino 11, né? Declara a variável green, valor 11. Pronto. Já declarei minhas variáveis, tá? Então, a linguagem já sabe das minhas variáveis. Agora, eu vou declarar os pinos. Vou definir os pinos, se eles são de entrada ou saída. Mesma coisa. Pin mode. Opa, M maiúsculo. Pin mode. Abro parênteses. Agora, em vez do número, eu coloco a variável. LED red, vírgula, output, que é uma saída de sinal. Aqui eu vou copiar e colar, fica mais fácil. Opa, vou colocar aqui já o comentário, né? Define pino 13 como saída digital. Então, seleciono tudo isso aqui. Pronto, agora é só mudar aqui. LED yellow, pino 12, pino 11. Pronto. Tenho todos os meus pinos já definidos. Agora vamos para a programação do loop, que vai ficar em looping isso aqui, né? Então, mesma coisa, pessoal. Então, o que a gente vai fazer? O farol, ele começa com algum das luzes acesas, não é? Para me acender, o que eu tenho que fazer? Digital right, não é? Digital right. Que pino que ele vai acender? LED. Eu vou usar a variável, eu estou usando a variável, né? Então, a variável contém o valor com sinal alto. Opa, o high tem que ser tudo maiúsculo, tá? Ponto e vírgula. Então, acende LED vermelho. Então, acende o LED vermelho. Aqui é a mesma coisa, né? Então, vamos colar tudo.
Opa, aqui é vermelho, né? Red. É isso aí. Opa, tá atento, hein? Yellow. E aqui, green. Só que reparem, pessoal, vai funcionar se eu pôr desse jeito? Não, não vai, né? Porque não dá tempo, né? Ele vai acender todo. Vamos colocar assim? Vamos ver o que acontece? Vamos lá. Iniciar. Olha o que aconteceu. Não vai funcionar, né? Vai ficar tudo aceso. O que eu tenho que fazer agora? Ó? Agora vem o delay. E aí eu não sei que valor que eu vou pôr aqui, mas eu vou chutar um valor, né? Bom, como o farol vai ficar parado por muito tempo, eu vou colocar 5 segundos, vai. 5 segundos aqui. Ponto e vírgula. O que vai acontecer? Ó, o sinal vai... o sinal vermelho, ele vai ter que passar... Normalmente ele passa para o amarelo de uma vez só. Ele passa sem contar o tempo. Então, peraí. Vamos copiar aqui. Ctrl C. Eu vou deletar aqui por enquanto. Vamos ver como vai. Isso aqui tem que testar, tá, pessoal? Tudo essas... tem que mudar aqui, peraí. Amarelo, né? Amarelo. E aqui o verde. Tá, isso aí. Então aqui, ó. Vou colocar o tempo, né? Então ele acendeu o vermelho. Ficou um tempo, é verdade. Fica um tempo. Peraí, fica um tempo. Ctrl V. Vamos testar, né? É melhor. Não dá para imaginar na cabeça. Tem que colocar em prática. Vamos ver. Vamos colocar isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui agora. Põe para simular. Acendeu o vermelho. Olha só, não apagou o vermelho, tá vendo? Né, professor? Isso mesmo, tem que desligar. Então, faltou isso aí. Então, vamos lá. Então, ele ficou um tempo, agora eu tenho que mandar ele desligar. Função low. Perfeito. Então, ele agora, em vez de acender, ele apaga LED vermelho. E aí, quando ele apaga o LED vermelho, ele nem espera nada, ele já passa para o amarelo. Quer ver a situação? Ó, vamos simular aqui de novo. Ele fica vermelho. Quando apagar o vermelho, ele vai para o amarelo. Olha lá. Fez certinho. Ó. É assim que funciona o sinal. Então, beleza. Então, até agora está certo. Aí, acendeu o sinal amarelo, né? Só que o amarelo, ele não fica tanto tempo, repara. Ele não vai ficar o mesmo tempo do sinal, ele é mais rápido, né? Vamos colocar ele com 2 segundos, né? Claro que a gente não vai simular um sinal real, né? Porque o sinal fica às vezes 1 minuto, fica 2 minutos, né? Não dá para simular. Então, passou para o amarelo, ele fica um tempinho aceso, né? E depois ele apaga o amarelo. Ele apaga o amarelo. Ele vai apagar com low. Opa, maiúsculo. E aí ele apaga LED amarelo. Pronto. Depois de apagar o amarelo, ele vai para o verde diretamente. Nem espera, já acende o verde e pausa. Vamos ver como é que vai ficar essa simulação. Ele acendeu o vermelho, esperou o tempinho, o sinal vai para o amarelo, fica um tempinho, já vai para o verde. Aí tem que ficar o tempão, né? Aí, tá vendo? Alguma coisa tá... eu tenho que apagar o verde, né? Então tá aqui, tem que apagar o verde. Ficou, ele apaga o verde. Low. Green.
apaga LED verde. E aí, quando apaga o verde, já acende o vermelho. Vamos ver se isso funciona dessa forma. Acendeu o vermelho. Aí ficou amarelo. Ficou verde. Aí depois vai para o vermelho. Se a gente quiser fazer uma graça aqui, eu não lembro se todo sinal é assim, mas tem sinais que às vezes, pessoal, ele começa a piscar o verde para alertar que o tempo está acabando, né? Eu não sei se é o vermelho ou é o verde que faz isso. Começa a piscar e aí depois ele muda. Se a gente fosse fazer isso, olha só, como é que ficaria? Eu vou começar a fazer o LED piscar. Para ele piscar, ele tem que ficar um tempo bastante curto. Então eu vou apagar e vou acender num tempo bastante curto. Então eu vou colocar 500 miliampere, né? Que são meio segundo, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou copiar. Opa, o LED. Eu vou copiar esse aqui, ó, que está aceso. Vou copiar aqui, ó. E aqui eu vou escrever que ele pisca o LED, ó. Pisca. Então o que acontece? Agora, para completar, opa, eu vou colar tudo isso aqui. E aqui eu vou colando, né? Eu vou colando aqui algumas vezes. Vamos ver quantas vezes. Será que isso tá bom? Vamos ver. Põe iniciar. Olha lá, ficou vermelho. Aí ficou amarelo, depois ficou verde. Aí depois que ele começa a piscar, só que ele piscou muito rápido, tá vendo? Muito rápido. Então vamos colocar 1000 aqui, né? Acho que 1000 tá bom. Opa, desde aqui, né? 1000. 1000. Vamos ver se vai dar certo aqui. Tá vendo? Tem que ficar testando, cara. Não tem como você ter na cabeça o tempo, qual que é o tempo, né? Você tem que ficar mudando as regras até você conseguir chegar no que você quer. Olha lá. Ixi. Aí por... Acho que 800 é um É um tempo, número bom. Vamos é um lá. número bom. É que o simulador não vai simular igualzinho, né? Assim como tivesse. Mas é só para a gente ter uma ideia, né? Então é isso. Vocês têm que estar testando até chegar num... Só que depois, ó, ele acende. Por último, ele... Ah, tá. Eu tenho... Pô, tá errado aqui. Pera aí. Olha só. Ele apaga, acende. Aqui, ó. Tem que estar no meio aqui. Eu fiz errado, ó. É por isso que tá estranho. Você viu que ele pisca muito estranho? Então tá faltando código aqui, ó. Tá faltando coisa, ó. O delay tem que estar no meio aqui, ó. Tem que estar aqui. Tem que estar aqui, né? Ó, ele... Aqui que acontece? Ele apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Aqui acende de novo, tá vendo? Ó? Aqui tem que ser low. Isso que dá, né? Fazer Ctrl C, Ctrl V. Você faz errado. Ó, iniciar. O vermelho. Depois vai para o amarelo. Aí vai para o verde. Aí sim, ó. Agora tá piscando. Aí fica vermelho, ó, certinho. Beleza, pessoal? Este que a gente fez aqui é o trabalho que eu pedi lá para vocês. Então, assim, facinho, né, pessoal? Quiser fazer deste jeito, quiser fazer com bloco, quiser usar a protoboard, pode usar, tá?
Pessoal, para a gente finalizar hoje, vamos aprender como colocar um botão, então. Como que a gente faz para colocar um botão para acender o LED, né? Como que a gente usa um botão para fazer qualquer coisa, né? Um push button, né? Então vamos colocar aqui um push button aqui para vocês. Ó. Eu vou manter um LED só. Tá. Deixa eu tirar o código. Opa, tô apagando tudo aqui. Pera aí. Deixa eu conchetes. Deixa aí. Código aqui. Tirar o código da frente. Vamos apagar esses aqui. De finalizar a aula de hoje, né? Então, pessoal, o que é o push button? É isso aqui, ó. O que esse botão faz, pessoal? Esse botão, se você aproximar aqui, ó, ele vai botar terminal 1, terminal 1A. Terminal 2, terminal 2A. O terminal 1 com o terminal 1, eles são interligados, pessoal. Eles estão ligados um no outro aqui, ó. Logo, o terminal 2 aqui e o terminal 2 de baixo também são interligados um com o outro. Agora, o 1 com o 2 não estão interligados, pessoal. Eles não estão ligados um com o outro. O que acontece? Ao apertar o botão, quando você aperta o botão, o que vai acontecer? Ele vai ligar o pino 1 com o pino 2. Vamos ver isso, como é que funciona isso na prática? É assim, ó. O que a gente faz? Ó, eu vou pegar um terra daqui, ó. Vamos fazer esse LED acender direto, né? Eu vou pegar o terra e vou ligar aqui no LED, ó. Só que o fio tem que ser preto, né? Aí eu vou pegar o fio 5 volts e vou ligar no botão. Aqui. E aí eu vou pegar aqui e vou ligar aqui. Beleza? E vou ligar a simulação. Deixa eu parar aqui, vamos colorir aqui para vocês saberem aonde está vindo o que, né? Então aqui é o positivo, que vai vir o positivo para cá, né? Só para vocês saberem o que o botão faz, né, pessoal? Olha só. O que eu falei para vocês, ó? Que ao clicar o botão, ele vai ligar esse lado com esse lado. O que vai acontecer? Eu vou fechar o circuito, eu vou fechar esse positivo com aqui. É como se eu estivesse fazendo a interligação. A energia vai começar a fluir pelo LED. Então, quando eu apertar, eu vou acender o LED, tá vendo? É isso que o botão faz, ó. Ele acende o LED, ó. Não faz mais do que isso. Eu solto, ele apaga. Então, apertado, ele liga esse terminal com esse. É isso que ele faz. Então, só que isso, pessoal, vamos fazer isso de forma lógica, né? Do jeito que a gente tinha feito o nosso projetinho, né? Então, aqui o LED continua aqui bonitinho. Eu vou pegar o pino 13 para alimentar o LED do mesmo jeito. Olha só, vou pegar o pino 13 aqui. E vai ligar o meu LED bonitinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar o ground aqui, pode ser esse aqui mesmo. E vou ligar este lado do meu botão, tá? Pino preto. Tá aí, pino preto. Perfeito. E a parte 5 volts, eu vou ligar deste lado aqui, ó, do botão. Então, 5 volts vai estar aqui, ó. Beleza? Perfeito. A partir do momento que eu aperto o botão, o que vai acontecer? Ele vai ligar este lado com este lado aqui, ó, né? Então, só que tem um detalhe, né, que está faltando aqui. Eu também tenho que usar para o botão push button, para usar no Arduino, um resistor, pessoal. Por quê?
Porque se eu simplesmente eu vou usar ele para emitir sinal para a porta digital, né? Então eu vou ter que ligar aqui o resistor aqui. E o resistor, pessoal, é de 1K mesmo, é um resistor de uma resistência alta, para segurar o maior, para segurar bastante corrente mesmo, tá? Eu não preciso ter muita corrente na leitura das portas digitais. Ele já considera um sinal alto se eu jogar a corrente lá, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o ground aqui e vou ligar nesse resistor aqui. Olha só. Tá aí. Preto, né? E aí eu ligo aqui no negativo aqui, ó. Na parte negativa aqui. Por quê, pessoal? Porque eu falei para vocês que este pino aqui, né, o pino deste lado aqui, ó. Este lado aqui do, desculpa. Este lado do pino aqui, ó, é interligado com esse lado de cima aqui, né, ó. Que é interligado com esse lado aqui, ó. Esse lado é interligado com esse lado. Então, se eu ligar alguma coisa aqui, a ligação já passa direto para esse lado aqui. Né? Então, por isso que eu vou ligar agora este pino aqui com qualquer pino digital lá. Como eu estou acostumado a usar o 13 e o 12, na sequência eu uso o 12, não tem problema nenhum. Então, eu vou ligar aqui no pino 12. E essa ligação eu vou pôr, sei lá, vermelha também. Pronto. Tá aí. Então, eu vou pôr de outra cor, né? Que não é nem positivo e não é nem, né? Tá aí. Ela altera, tá, pessoal? O que está acontecendo aí, pessoal, nessa situação? Acontece o seguinte, nessa situação, pessoal, que eu não estou apertando o botão, o GND vai passar pelo botão, vai passar pelo resistor, vai controlar aqui, e o GND é o quê? Não é 0 volts? Ele vai para o pino 12. O que vai ter no pino 12? Vai ter 0 volts. Por que eu não posso deixar sem estar ligado? O pino 12 vai aceitar que é um sinal lógico baixo, se não tiver aterrado? Não, por isso que eu tenho que ligar. Agora, se eu apertar o botão, o que vai acontecer? Ele vai ligar este lado, que está o 5 volts, com esse lado aqui. O que vai acontecer? A corrente vai passar e vai entrar no pino 12 um sinal de nível lógico alto. Como tem um resistor, ele vai controlar a corrente que vai para cá. Por quê? Porque se eu simplesmente não colocar o resistor, eu vou acabar queimando o meu microcontrolador. Beleza? Então é por isso que eu não posso estar ligando sem o resistor. Agora está tudo ligado direitinho. Essa é a forma correta de ligar. Agora vamos para o nosso código. Né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar os pinos. Primeira coisa aqui, né? Eu vou pôr pin mode. E aí, eu vou colocar aqui que o pino... Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos declarar algumas variáveis aqui que vão ser importantes. Porque talvez não... Vamos sempre acostumar a declarar a variável. Uma variável inteira chamada LED. De novo, LED. Como tem um LED só, eu não vou colocar com cores, tá? Vou colocar só LED. LED 13, que está no pino 13. Né? Aqui eu vou declarar a outra variável. A outra variável quem que é? É o botão. Vou chamar de botão. O botão está ligado aonde? Está ligado no pino 12. Ponto e vírgula. Pronto, declarei as duas variáveis. Agora vamos declarar os pinos. Então, pin mode. Abro aqui. Como eu tenho a variável LED, eu vou pôr LED aqui. Para mim, o botão, o pin mode no pino 13, ele está na função de saída, né? Ele vai alimentar o LED. Então é output, saída de dados, né? Então, lógico, saindo. Eu vou ter que declarar mais um pino, pin mode. Opa, só o M que é maiúsculo.
E aí aqui eu vou colocar botão. Agora eu vou colocar entrada. Tem output, entrada, tudo maiúsculo. Input. Ponto e vírgula. Então já declarei os meus dois pinos. O pino botão, que está no 12, e o pino LED, que está no 13. Um é saída, output, e o botão é 12, input. Por que é input, pessoal? Porque ele vai receber um sinal de nível lógico baixo ou nível lógico alto. Quando você não apertar nada, ele vai estar recebendo um nível lógico baixo, ou falso, ou zero, que seja, né? Que vai fazer alguma coisa. Se ele receber, você apertar ele, vai fazer com que esse nível lógico suba, e então ele vai receber no pino 12 um sinal de nível lógico alto. Agora, no loop, né, aqui na função que vai ficar no loop, vai ficar lendo constantemente, eu vou ler o botão, se o botão estar apertado ou não. Para isso, pessoal, para ler o botão, eu preciso usar uma condicional if, né? Então, eu vou usar um if, se, aqui, se o botão, né? Se o botão, então eu coloco aqui, eu vou colocar, só que é o seguinte, né? Para mim saber se o botão está pressionado ou não, né? Eu tenho que usar um comando também, né? Esse comando é o digital. Só que agora não é digital write, é digital read, de leitura. Então ele vai fazer a leitura. A leitura de quem? Do botão. Perfeito, vai fazer a leitura do botão. Se a leitura do botão for igual, o igual no C++ é 2 igual, tá? Ou na linguagem C que seja. Se é igual a um valor alto, high, eu quero que ele faça alguma coisa. Então eu abro colchetes aqui, fecho colchetes. É sempre bom você fazer isso para se acostumar, ó. E é sempre bom você, o que a gente chama de identar, que é colocar um embaixo do outro, para saber se você abriu e fechou os colchetes direitinho. Você deve ter feito isso em programação. Se o botão tiver pressionado, o que ele vai fazer aqui dentro? Ele vai executar o comando digital write, que ele vai escrever, no LED. Ele vai escrever um sinal alto, high. E aqui eu coloco ponto e vírgula para ele executar. Perfeito? Perfeito, ele vai acender o LED. Só que, e se não tiver pressionado? E o senão, como é que vai ficar? Eu tenho que pôr o else aqui também, né? Se não tiver pressionado. Se não tiver pressionado, else, né? O que ele vai fazer? Abro colchetes aqui. E aqui fecho colchetes aqui, né? O que ele vai fazer? Ele vai executar o comando digital write, vai escrever no LED o que? Ele vai apagar o LED agora. Ele vai escrever o comando low. Perfeito? Então, o que está acontecendo aqui? Eu declarei as variáveis, ele definiu o LED como saída e o botão como input. Ele vai fazer leitura do botão. No loop, o que ele está fazendo? Ele fica rodando aqui 16 milhões de vezes por segundo, lendo isso aqui. Ele lê essa condicional. Se o botão foi pressionado, ele vai ler, ele vai acender o LED. Se não, ele vai apagar o LED. Então é isso que ele vai fazer aqui. Vamos pôr o else aqui em direção ao i, fica melhor aqui, né? Aí. Vamos rodar a simulação aí. Vamos apertar aqui para ver? Se eu apertar, ele acende o LED, tá vendo? Ó? Se eu soltar, ele apaga o LED. Então é isso que ele está fazendo. Ó. Estou acendendo e apagando o LED. Então, pessoal, é importante que vocês façam esses... Ó, o Joselito chegou, Joselito. Boa noite, Joselito. Ó, o Joselito está desde as 7h27. Então assistiu a aula, né? Então tá perfeito.
Seja bem-vindo, tá? Que eu vi agora. Então, pessoal, é importante que vocês repitam tudo isso que eu estou fazendo aqui, né? Vai dar erro de compilação, porque você escreveu alguma coisa errado. Então, você vai olhando o vídeo e vai acertando, né? Vai acertando o código e tal, e vai treinando, tá? Tem lá a atividade que é aquele semáforo. Agora ficou fácil, né, pessoal, para vocês fazerem, né? Então, semana que vem, a gente vai ter um outro projetinho usando o botão, né? De repente eu posso até colocar um semáforo com parada para pedestre, usando o botãozinho, para a gente já treinar o botão, e usar alguma outra coisa. A gente vai, na verdade, as aulas de Arduino são assim, a gente vai incrementando coisas no código, usando funções diferentes no código e colocando coisas eletrônicas diferentes para estar usando. Então as coisas vão tá sendo intercaladas. Tá bom? Fácil até agora, pessoal? Então, semana que vem, a gente vai ver mais aí, tá? Desejar para vocês uma boa noite, um bom descanso aí para vocês, tá? Uma boa aula, né? Que tem